Graças e paz, irmãos, a parte do nosso Senhor Jesus. Motivo de alegria estar com os amados irmãos no primeiro dia do ano. O pastor me solicitou que estivesse aqui com os amados irmãos, pois ele estaria ali em Jardim Dourado dando posse à nova diretoria. Pediu para que eu pudesse estar aqui também cultuando com os irmãos. Satisfação, coração em alegria. Também me sinto filho daqui, né? Fui batizado aqui nesta igreja. O irmão Ivan me ajudou neste dia. Eu ia sofrendo um acidente, meu carro ia caindo ali. O irmão Ivan acabou me ajudando a tirar o meu carro ali da vala. E sou feliz pela vida dos amados irmãos que estão aqui congregando em Biapicu, por todos aqueles que ainda estão aqui, aqueles que ainda talvez poderiam chegar e aqueles que não vieram. Queria convidar os amados irmãos a abrir vossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 17. Um ano que se inicia, um ano que o Senhor nos chamou para que a gente pudesse pregar o seu Evangelho, anunciar suas boas novas de salvação, mas também para nos encorajar a sermos seus servos fiéis, verdadeiros e aptos a ensinar a sua palavra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Nós temos por tema a Bíblia, a nossa bússola. É um ano que nos traz alguns desafios, é um ano que nos traz e nos chama a viver da melhor forma possível, é um ano que nos chama a sermos verdadeiros servos fiéis, a estar pronto a anunciar o Evangelho do Senhor. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, diz assim a palavra de Deus: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde da tua infância sabes as sagradas letras, que pode te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça de Deus, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda e boa obra. Amém? Irmãos, o ano de 2023 se inicia, são 2022 anos, somando com esse 2023, que o Evangelho do Senhor ele é anunciado como boas novas de salvação, como palavra de Deus para que muitas almas se sintam alegres. E fica o desafio para mim e para você, como serva de Deus, como servo do Senhor, anunciar as boas novas do Evangelho. A palavra de Deus ela é a nossa bússola constante para que possamos viver aqui neste mundo. Todos os dias somos chamados a sair da direção do Evangelho do Senhor. O mundo tem tragado vidas para que elas não possam se estar aos pés de Deus. Mas eu e você, como servos do Senhor, como os embaixadores de Cristo que somos, temos uma grande responsabilidade. A nossa maior responsabilidade como servo de Cristo é dizer que a palavra de Deus ela é útil, ela é agradável, ela é misericordiosa, ela é a nossa bússola para nossos passos nos nossos dias. Então precisamos ser movidos com essa esperança. Essa palavra deve estar arraigada em nossos corações para que possamos nos levantar e nos motivar a anunciar esse Evangelho. É um novo ano que se inicia, a palavra que nos vem à mente, que nos chama a nossa atenção é levante-se. Há um novo tempo para você. Não podemos ficar parados, não podemos ficar estagnados. O Senhor Jesus Cristo nunca ficou em uma única cidade. Ele sempre saiu a anunciar as boas novas de salvação a povos não alcançados. E fomos chamados para isso, essa é a nossa missão, essa deve ser a nossa visão. Essa é a visão que a Igreja Batista em Biapicu precisa adotar e cumpri-la no seu dia a dia. Se você parar para pensar, esse é o livro mais vendido do mundo. Eu fiz uma pequena pesquisa e no ano de 2021 foi vendido 100 milhões de exemplares da palavra de Deus, da própria palavra de Deus, do próprio Deus. Mas eu garanto a você que esses 100 milhões, ou essas 6 milhões de Bíblias que foram vendidas, eu quero lhe fazer uma pergunta e quero lhe afirmar:
ao mesmo tempo. Aonde estão essas Bíblias? A pergunta que vem ao meu coração, aonde estão esses livros? E eu paro para pensar, algumas estão no capô do carro, no teto ali, né, naquela parte principal de plástico duro, aberta com o versículo, para a meditação de alguém. Outras estão na nossa estante de nossas casas, também abertas com o versículo. Outras foram doadas como presente para aqueles que estudam a palavra de Deus, ou para aqueles que ainda não reconhecem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas eu lhe pergunto, será que realmente estamos bebendo desta fonte? Ou se apenas estamos deixando aberta, da forma que quando visitamos casa de amigos e parentes, ela está? Muitos se diz que talvez você possa chegar e visitar uma casa e a Bíblia está lá no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Será que temos nos agarrado nesta palavra ou apenas temos escutado como um vazio? Será que temos parado para pensar que realmente o Senhor é o nosso pastor no tempo da dificuldade? Ou apenas estamos deixando passar como um vazio? Mas eu quero que você entenda que a própria palavra de Deus, ela deve ser a sua bússola diária. O passo que você der no ano de 2023 deve ser segundo as Escrituras da palavra de Deus. Observe que Paulo escreve a Timóteo dizendo, olha, tu, porém, Timóteo, te conserva na sã doutrina. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste. Não aprendeste em vão. Aprendeste com a tua avó, Eunice, e com tua mãe Lloyd. Tu não pode se desviar desta palavra, Timóteo. Você não pode ser um jovem bem-sucedido se tu se afastar desta palavra. Observe que no Antigo Testamento o próprio Deus diz a alguns que foram chamados a pregar boas novas de salvação, já naquela época, que não pudesse se apartar do livro da lei. É muito claro e enfático, meus irmãos. Não podemos guardá-la. Não podemos arquivá-la. Não podemos deixar criar poeira. A palavra de Deus, ela nos dá muito conselho. Paulo continua dizendo, olha, tu precisa estar inteirado daquilo que tu estás falando. Tu precisa estar inteirado daquilo que tu tem lido. Tu precisa estar inteirado daquilo que tu tem escutado. E escutasse até hoje. Primeiro pela tua avó, depois pela tua mãe, e agora por mim. Mesmo preso, algemado. Estou aqui para te dizer, Timóteo, tu, porém, permanece firme diante da palavra de Deus. Paulo continua dizendo, olha, porque foi assim que aprendesse, foi assim que eu aprendi, foi assim que vocês vão aprender. Então, eu e você, como serva do Senhor, precisamos estar inteirados desta palavra. Você não pode se apartar desta palavra, porque ela é sagrada. E aquilo que é sagrado é considerado como um tabu. Aquilo que é mais precioso diante de você, diante de mim, diante da Igreja Batista em Biapicu, ela precisa estar inteirada da palavra de Deus. Ela deve guardar esses mandamentos. Ela deve cumprir esses mandamentos. Nós devemos cumprir esta palavra. Nós devemos cumprir o nosso chamado. Todos nós fomos chamados a anunciar as boas novas de salvação. Observe que Paulo escreve aos Coríntios dizendo que, olha, a um foi dado o dom do conhecimento, a outro foi dado o dom da pregação, a outro foi dado o dom do cuidado, a outro foi dado o dom da revelação. Então não podemos arquivar o nosso dom, meus amados irmãos. O ano de 2023 é um ano desafiador para a Igreja Batista em Biapicu. É um ano desafiador para mim como estudante da palavra de Deus. É um ano desafiador de vocês que estão aí, que são embaixadores de Cristo, que se levantam todos os dias para se concorrer com a guerra que está aí no mundo fora, dizendo que você é serva e servo do Senhor. Você deve se levantar para anunciar esta palavra. Eu quero que você entenda que essa própria palavra aqui
já foi convertida para mais de 3.000 idiomas. São mais de 3.000 idiomas que essa palavra aqui foi traduzida. Mas também quero dizer a vocês, chamar a sua atenção, que ainda existe 3,5 milhões de pessoas que ainda não têm nem sequer o Novo Testamento traduzido. E aí volta à minha mente aonde estão essas 100.000 Bíblias. Aonde estão essas 100 milhões de Bíblias que foram vendidas em 2021. Que ainda tem 3,5 ou 3,7 milhões de pessoas que ainda não têm nem sequer o Novo Testamento traduzido para a sua própria língua. Nós que somos estudiosos da palavra, podemos ter até 10 Bíblias em nossos idiomas. A Bíblia Plenitude do Conhecimento, a minha. A Bíblia Sociedade Bíblica, como ARA, também. Tem outra Bíblia, Palavra-Chave. Tem a Bíblia dos Reformadores. São várias Bíblias que o Brasil tem hoje em suas mãos. Mas não desfruta dessa palavra. Não tira um tempo para meditar nas Sagradas Escrituras. Não tira um tempo para entender quantas bênçãos existem aqui, reveladas diante do Senhor. Em Deuteronômio, a palavra de Deus diz que aquela família, ou aquela geração, que cumprir os mandamentos da lei, a sua família será abençoada 1000 anos à frente. A sua geração, aquela geração que meditar nesta palavra, que meditar nas Sagradas Escrituras, que cumprir a lei do Senhor, a sua geração será abençoada 1000 anos à frente. Os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, seus tataranetos, estarão diante da posse do Senhor. Eu acompanhei um congresso de missões brasileira pelo pastor Ronaldo Lindório, e ele tinha sido chamado a anunciar as boas novas de salvação aos ribeirinhos. Ele fez um projeto, continuou com aquela agência missionária. Alguns pastores mostrou para ele alguns povos não alcançados ali no mapa e deu essa grande missão para ele. Se sentiu satisfatório, coração ardente, mente vibrante para anunciar as boas novas de salvação. Segue o plano, segue a missão do Senhor Jesus, vai aos ribeirinhos, contrata um instrutor para que pudesse levar adiante daqueles povos não alcançados indígenas. Mas para sua surpresa, quando ele chega em 3 aldeias não alcançadas, porque o povo achava que aquela aldeia era não alcançada, ele tem uma surpresa. Aquele povo já tinha sido alcançado pelo irmão Antônio, um simples irmão, sem grau de escolaridade, sem curso de teologia, apenas recebeu uma única Bíblia em sua tradução, anunciou as boas novas de salvação, mesmo sem saber ler, aos povos não alcançados. E o pastor, quando chega ali, vê que o povo está se preparando em um determinado horário, e fica perplexo e pergunta àquele guia o que eles estavam fazendo. E o guia responde: eles estão se preparando para cultuar ao Senhor. E o pastor se pergunta: que Senhor? O Senhor deles? Ele disse: só um momento que eu irei fazer essa pergunta. E o guia faz a pergunta ao povo indígena, e o povo responde: ao Senhor Jesus Cristo, porém o Senhor não conhece? Ele disse: sim, conheço, esse eu conheço. Eu anuncio essas boas novas. E quem foi anunciou a vocês as boas novas de salvação? Ele disse: o irmão Antônio, que mora ali naquela casa, uma pequena casa. E quando o pastor se dirige à casa do irmão Antônio, uma casa flutuante, porque naquele lugar não tem casa fixa, é uma casa flutuante. Quando o rio sobe, a casa também sobe. Quando o rio desce, a casa também desce. E conversando com o irmão Antônio, só tinha 3 copos naquela casa. Muito humilde, uma casa feita de alguns plásticos, de algumas madeiras. E ali o pastor faz a pergunta: quem ele evangelizou, o irmão Antônio? Ele disse: um povo que veio a determinada cidade, da Assembleia de Deus, me evangelizou,
me ensinou a palavra e deixou eu aqui ensinando a palavra de Deus a este povo. Amém por isso. Então o pastor volta, regressa à sua cidade, com o coração vibrante, anuncia aquela agência missionária que aquele povo já tinha sido alcançado, já poderia tirar do mapa que aquelas cidades, aquele povo que estava ali, ribeirinho, já tinha recebido a palavra do Senhor. Porque o irmão Antônio se levantou e anunciou as boas novas de salvação. É essa a nossa missão, é esse o nosso dever. Quando lhe chamar, esteja pronto, apto, para enunciar esta palavra de repreensão, uma palavra de salvação, uma palavra de ensino. E mais além, uma palavra de educação. Precisamos correr para isso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo de número 119, muito conhecido. Salmo de número 119, versículo 105. Que diz assim a palavra do Senhor: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Observe que no ano de 2023 você precisa da palavra de Deus para que ela possa iluminar os seus pés. Essa luz aqui é uma luz diferente que existe em nossa igreja. Se você olhar para o teto, a luz que está acima da sua cabeça apenas está iluminando onde você está sentado. A palavra de Deus, a luz que o salmista está aqui afirmando, é aquela luz que vai lhe indicar o caminho que você deve seguir no ano de 2023. Essa luz aqui vai lhe dizer quais passos você deve dar no ano de 2023. Essa luz aqui é a luz que vai lhe guiar em todos os seus passos. Quando você ser obediente, quando você ser submisso, quando você estiver pronto a estar diante do Senhor. É essa luz que nós precisamos buscar todos os dias. É essa luz que deve lhe incomodar quando você sair do caminho. Lembro-me de quando eu comecei a carreira, se eu posso falar assim, a carreira teológica, ministério teológico. Um dos primeiros livros que me foram incentivados a ler foi o livro de John Beer, ou John Bayer, para alguns. Acho que alguns aqui já escutaram falar sobre ele. Ele é um grande discípulo do Senhor, é chamado a viver uma vida plena, gloriosa em Cristo, começa a caminhar para ir ao céu, mas para que ele possa chegar ao céu, ele precisa cumprir algumas etapas da vida. Lembro de um pastor Samuel, na nossa igreja, ali em Jardim Eldorado, ter pregado um sermão e ter afirmado: não se pode pular as etapas da vida. E eu tenho vivido isso e visto isso. Não se pode pular as etapas da vida, você deve seguir o cronograma que lhe foi lhe dado. E John Beer não foi diferente. Ele começa a viver essa vida gloriosa, ele começa a caminhar com o Senhor, mas no meio do caminho ele quer pegar um atalho da vida. Observe que Salomão escreve dizendo que há caminhos que aos olhos dos homens e das mulheres parecem ser retos. Veja o que Salomão disse, o homem mais sábio da Bíblia. Há caminhos aos olhos dos homens ou das mulheres que parecem ser retos, mas não são. Às vezes estamos andando no caminho errado achando que estamos certos. E às vezes a gente está andando no caminho certo achando que a gente está errado. E John Beer começa a pegar os atalhos da vida, começa a subir a uma montanha, e quando ele está no meio do caminho, vê uma pedra muito gigante, quase pega ele, ele pula do lado, e aí ele se toca e diz assim: oxê, agora eu entendi, esse mal só veio porque eu peguei o atalho, que foi orientado a ele no início do cronograma, que não podia se pular os atalhos da vida, ou não poderia pegar os atalhos da vida. E ele continua percorrendo essa caminhada cristã, pega outro atalho, e agora vem um animal e tenta comê-lo. E aí ele vai se tocando. Isso só está acontecendo porque eu estou pegando os atalhos da vida. E vem outro discípulo, correndo atrás dele,
pegando os atalhos e chega primeiro do que ele no céu. E quando esse discípulo que pegou os atalhos bate na porta do céu, o anjo lhe pergunta, trouxe a senha? O discípulo 2 diz, olha, eu não vi senha nenhuma no caminho. Eu não prestei atenção e ninguém me chamou a atenção para que eu pudesse pegar essa senha. O anjo diz a ele, olha, infelizmente, você não pode entrar no reino dos céus. E aquele discípulo ali cai em lamento, em choro, fica perplexo porque correu muito, mas no final não conseguiu acessar o céu. John Beer começou a carreira, pegou os atalhos, voltou para o caminho certo, para o caminho que é a palavra do Senhor, que iluminou os seus passos, cumpriu as etapas da vida, pegou a senha, e quando bateu na porta do céu, que o anjo lhe perguntou, cadê a senha? Ele prontamente mostrou ali, lustricamente ali mostra um pergaminho, ele entrega, o anjo disse, bendito filho do meu pai, pode vir para a casa de Deus. Então, é essa palavra que eu vos anuncio nesta noite, é esse o conselho que eu lhe dou. Leia a palavra de Deus para que ela possa iluminar os seus pés, para que ela possa iluminar os seus caminhos, os seus passos, as suas decisões da vida. Todo ser humano ele é feito para tomar decisão. Você precisa tomar decisões sábias, decisões corretas. E se a gente não tem uma bússola ou um guia para tomar essa decisão, ou essas decisões, nós acabamos pegando os caminhos errados da vida. Como nós estamos com o texto base, Paulo escrevendo a Timóteo diz que esta é uma palavra que é inspirada pelo próprio Deus, que foi dada a nós para que pudéssemos transmitir a outras pessoas. São 2023 anos que a palavra de Deus está em nossas mãos, que está conosco, para que eu e você possa desfrutar de todo o conselho que está aqui, de toda a revelação que está aqui, de toda a garantia que nos foi dada diante dessa própria palavra, da própria palavra de Deus. O pregador Charles Spurgeon visita uma certa mulher que estava enferma e dá alguns conselhos da vida, porque já estava no final da sua vida, e ele faz uma seguinte pergunta: a senhora já escutou falar sobre Jesus ou Cristo? Ela disse sim. Ele continua, a senhora já aceitou Ele como seu Senhor e Salvador de sua vida? Ela disse ainda não. Ele faz a terceira pergunta, a senhora sabe o que está pendurado nesta parede do seu quarto, neste hospital? Ela disse também não. Ela disse, é por causa disso que a senhora ainda não recebeu as bênçãos do céu. Porque o que está pendurado na sua parede é um Novo Testamento. E ali tem 196 promessas do Senhor para aqueles que reconhecerem que Ele é o seu Deus. Então, muitas das vezes não recebemos as bênçãos da parte de Deus porque não sabemos as bênçãos que está escrita aqui da sua parte. Então, precisamos meditar na sua palavra. Observe que Paulo escreve a Timóteo dizendo, olha, toda escritura é inspirada por Deus. Ela é útil. E tudo que é útil serve para algo. Você, quando está precisando de alguma coisa para lhe ajudar, você sabe que o que você vai pegar, aquilo ali é útil. Se você está com uma dor de cabeça, você premedita e sabe que o remédio vai servir para a dor de cabeça. Se você vai a um hospital fazer uma cirurgia, você sabe que você precisa se preparar antes da cirurgia. E você sabe que aquilo ali é útil para você, que vai lhe dar mais alguns anos de vida. E observe que Paulo diz, olha, essa escritura, ela é útil para te ajudar, para que você possa ensinar uma nova geração, para que você possa ensinar a sua própria geração. Eu lhe faço uma pergunta, qual legado você quer deixar para a sua geração? O que você quer deixar para o seu filho? Aqueles que são pais ou mãe. Eu passei por um treinamento de evangelismo e recebi um material.
para ensinar quem seria Jesus ao meu filho em 30 dias. A filho de outras pessoas em 30 dias. E o meu filho, ele tem apenas 4 anos, mas as perguntas dele são muito enfáticas e muito diretas. E eu falando que, para ele, que Jesus era o seu amigo. Que Jesus é que poderia lhe ajudar nos momentos difíceis. E ele me faz uma pergunta. Certo, pai. Ele disse, está certo. Eu entendi. Jesus é meu amigo, não é isso? É. E ele pergunta a mim, e por que todas as vezes que eu estou no escuro e chamo por ele, ele não me escuta? Disse ele, calma, você vai entender. O Jesus que nós estamos falando, ele não está mais presente diante de nós, fisicamente. Você não consegue apalpar. Você não consegue o pegar, Miguel. Mas você consegue o sentir. Você precisa entender isso. Porque ele deve estar plantado em seu coração. A segunda pergunta dele. Aqui no meu coração, eu disse, não, porque esse é um coração de carne. Esse aí não. É no seu íntimo da sua alma. Ele disse, eu não estou entendendo não. Eu disse, você vai entender. Você está passando por esse discipulado para que você entenda. Observe que a própria palavra de Deus diz que ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, que penetra o íntimo de nossa alma. Não tem como você não sentir. Ela vai muito mais além do que aquilo que a gente pensa ou imagina. Eu estava no trabalho e estava refletindo sobre um versículo que até tem escrito no mercadinho do irmão aqui. E eu fiquei a pensar, do irmão Clécio aqui, o mercadinho dele tem escrito esse versículo. No trabalho eu estava pensando, a gente está tão acostumado a escutar os versículos que você não para meditar. Você não para analisar. Você não para ver o que o Senhor tem feito sobre você. E no versículo tem dizendo que quando o azeite e a farinha faltar. A palavra faltar é acabar. Não é ficar um resto, não. É quando realmente não estiver nada na panela. Isso me veio à mente, o Espírito falou ao meu coração, o Espírito Santo. Eu disse, realmente, eu não tinha parado para pensar. Eu achava que ainda ficava um resto, que dava para lamber ali. Não. É quando realmente você não tiver mais força. É quando realmente sua despensa estiver vazia. É que Deus vai agir. Porque enquanto você tiver força, você precisa avançar. Mas quando suas forças acabar, é aí que Ele vai penetrar para lhe ajudar. Parou para pensar? É quando você já estiver no fundo do poço. Esta palavra, meus amados irmãos, que nós estamos falando aqui. Que ela é útil para o ensino. Que ela é útil para nos repreender quando estivermos andando nos caminhos errados da vida. É nesta palavra aqui que eu estou falando para você, que ela me corrige quando eu estou no caminho errado. Quando eu estou fazendo algo de errado com meu irmão. Quando eu estou fazendo algo de errado com a minha esposa. É quando eu estou fazendo algo de errado com o meu filho. É que Deus vem falar ao meu coração, que enche a minha alma, que penetre o meu ser. E aí eu começo a lembrar que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É que quando a vasilha estiver vazia, que não estiver mais nada, que minhas forças se acabar, que eu não puder estiver mais se levantar, é que aí Deus vai agir. É isso que nós precisamos acreditar. É que precisamos acreditar que essa própria palavra de Deus está dizendo que a minha geração, que a geração que vem 1000 anos à frente será abençoada quando eu acredito que Deus é o meu Senhor. É nisso que nós precisamos refletir. Mateus capítulo 4, versículo 4, diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor, ou do próprio Deus. Nem só de pão vive o homem.
Claro que o alimento é necessário para que a gente possa exercer nossas atividades diárias. Mas lembre-se que você é feito de corpo, alma e espírito. Você precisa alimentar o seu espírito, meu amado. Você precisa alimentar a sua alma. Você precisa entender que o Espírito Santo faz com que você caminhe diariamente. Com a mente livre. Com a mente cuidada. Eu lembro de ter feito um sermão sobre o papel da igreja contra a depressão. E eu fiz uma pesquisa também e vi que 1 milhão de pessoas morriam no ano por causa da depressão. Porque não tinha mais esperança de viver. Porque não mais acreditava que a palavra de Deus ela é a bússola da nossa vida. 1 milhão de pessoas que deixaram de cuidar de suas almas e infelizmente tiraram a sua própria vida. Porque não lembra que a palavra de Deus ela é suficiente para cuidar de nós. Eu quero que você entenda que precisamos estar apto, habilitado, como os servos de Deus a ensinar esta palavra. Você que é mulher, você que é homem, você que é jovem, adolescente, continue bebendo dessa fonte. A partir do momento que se anuncia esta palavra, tem um hino que diz que os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, para dizer que o Senhor é Deus. Eu salvei outra epígrafe aqui dizendo que a palavra de Deus ela é um manancial da sua vida. Precisamos beber desse manancial. Ela é fonte de vida. Observe que o autor do hino diz que nós precisamos beber todos os dias. É dela que precisamos beber. E por último, outra epígrafe que eu quero deixar para você. Outro hino. Venha o Senhor a minha vida oferecer como sacrifício vivo. Continuamos firmes nesta carreira. Continuemos firmes correndo a carreira que nos foi proposta. E que assim o Senhor nos abençoe. Ministério do Louvor, é isso? Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar
como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. O teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Amém. Iremos orar nesse momento, pedindo ao Senhor pelo culto que assim foi realizado diante dele. Soberano e eterno Deus, gratos somos por estarmos aqui na tua casa, por mais um ano que se inicia, Senhor, buscando a tua face, buscando a tua palavra, buscando os teus conselhos, buscando os teus caminhos, para que possamos ser homens e mulheres vitoriosos, Pai, diante das dificuldades. Queremos te apresentar as famílias aqui representadas, diante da Igreja Batista em Biapicu, aquelas famílias também que não puderam estar conosco nesta noite. Continua abençoando teus servos e as tuas servas. Queremos te apresentar, Pai, a primeira parte do culto que foi realizada diante de ti, que possa chegar como cheiro suave em tuas narinas. Também queremos te apresentar, Senhor, a tua palavra que foi lida aqui, que foi meditada, que foi nos pregada aos nossos corações, às nossas mentes, que possamos estar com nossos ouvidos abertos, com os nossos olhos também abertos para enxergarmos a plenitude do conhecimento que o Senhor tem passado para nós, diante daquilo que temos lido, daquilo que nós temos buscado, daquilo que nós temos aprendido diante do Senhor. Queremos te apresentar os louvores que aqui foram entoados, que foram cantados, que possa chegar como cheiro suave em tuas narinas, que o Senhor possa receber, Senhor, diante do céu, tudo aquilo que nós preparamos para o início do ano aqui nesta casa. É isso que nós te pedimos, agradecemos através do teu filho amado Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e que te dê a paz.